E aí, meu povo, segue a gente lá no Instagram. Não se esquece não, para ter um conteúdo a mais aqui do canal Causos de Cordel. É só seguir @Causos de Cordel no Instagram. Joãozinho estava feliz com as histórias que o mestre Lucas vinha contando naquela noite de chuva. O preto velho, apesar de temeroso pelo pé d'água que caía lá fora, sentia-se mais feliz pelo café e a boa conversa com Dona Maria Santana e seu netinho Joãozinho. Mestre Lucas, conte uma história de assombração de quando o senhor era criança, pediu o menino. Sim, mas a história que eu vou contar hoje vai ser da primeira vez que eu vi um mal-assombro, disse mestre Lucas. O senhor já viu mal-assombro, mestre Lucas? Eu pensei que o senhor só soubesse contar a história de mal-assombro, falou Dona Maria Santana. Já vi muitas vezes, Dona Maria, mas esse que eu vou contar foi a primeira de todas, respondeu ele à velha, e assim começou a história. Quando era menino novo, gostava de andar solto nos sítios em redor do engenho Trindade. Me criei junto com a molecada do engenho, mas desde cedo eu tive que trabalhar no pesado. Pai trabalhava no engenho e eu cuidava do roçado. O serviço que eu mais gostava era quando mamãe mandava eu entregar as encomendas. Ela fazia cocada e doce de caju, e quando a entrega era longe demais, quem ia era eu, molecote, de uns 12 anos. Saía por essas estradas, levando as encomendas da minha mãe. Eu chegaria feliz. Aquilo pra mim era a maior diversão. Até aquele dia em que eu me encontrei com o mal-assombro dos infernos. Já tinha ouvido falar muitas histórias de abusões da noite, contadas por meu avô ou por meu pai. Mas aquela vez foi a primeira que eu me vi frente a frente com ele. Eu tinha ido fazer uma entrega de baciada de caju para uma dona lá do engenho Matapiruma, quando me deparei com essa macabra criatura. Eu tinha ido cedo naquele dia e nem mesmo era 3 da tarde quando eu estava chegando na casa da dona. Depois de feita a entrega, eu acabei perdendo tempo brincando com os meninos de lá. Quando eu vi, já era 6 da tarde e os outros meninos do engenho Matapiruma todos estavam indo para suas casas. Eu estava longe da minha e não tinha outra coisa para me fazer senão apressar o passo para chegar o mais cedo em casa. Na época de menino, nunca gostava de andar de noite pelas matas. Mãe já estava doidinha pela minha demora e eu no longe de casa. Apressei o passo pelas estradas de terra. Aquelas estradas só tinha movimentação de gente de manhã cedo ou depois das 2 da tarde, porque era a hora que os trabalhadores do engenho seguiam ou voltavam do serviço. Não era fácil achar alma viva andando por ali. Eu já tinha voltado até mais tarde, mas vinha com minha mãe e com meu pai. E na beira daquela estrada tinha um ponto que passava na frente de um velho cemitério. Era ali que eu mais tinha medo quando chegasse a hora de passar. Não era bem um campo santo mesmo, nem mesmo tinha muro. Era só um espaço feito para que não enterrasse ninguém em qualquer lugar. Ali, por muito tempo, só se enterrou gente que era de fora ou que não tivesse parente que reclamasse sua morte. E muito se falava naquele lugar de se ver visagem, vozes e até mesmo lobisomem. Passar por ali de noite era mesmo que pedir para se encontrar com o abusão. Pois devia ser bem às 7 horas da noite, quando eu dei passagem pela frente daquele cemitério. Já estava tudo escuro, e só o que iluminava o caminho era a lua cheia lá no alto. Na mata, aquela zoada dos diabos, de tudo quanto é bicho. Quando eu passava bem de frente à entrada do cemitério, um vento frio arrepiou foi tudo que é cabelo na minha cabeça.
Aí foi que perto de mim eu escutei aquele uivo tenebroso de fazer cristão se tremer. Olhei para dentro do cemitério, esperando ver o dono daquele uivo, mas ali não tinha nada. Na minha cabeça já dava por certo estar na presença de um lobisomem. Mas qual não foi minha surpresa quando vi atrás de mim aquelas passadas por dentro do mato. Era de bicho grande, de 4 pés, do tamanho de um jumento. Quando me virei, vi surgir na minha frente aquele cão negro infernal. Os olhos pareciam até mesmo que saía fumaça da brasa que brilhava de fogo vivo. O cão negro soltou outro uivo e me arrepiou todo espinhaço. Não tinha outro canto para correr, senão para dentro do cemitério. Pois se caso corresse para a estrada, o cão logo ia me alcançar. Corri e o bicho desgraçado ficou lá parado. Logo eu estava entre aqueles túmulos. E para onde eu me virava, dava de cara com a cova fechada há muito tempo. Eu fiquei ali me tremendo todo, no meio dos defuntos enterrados. Olhava para tudo que é lado, esperando encontrar o cão infernal surgir a qualquer momento. Pensei em começar a chorar. O coração dava lapada na caixa dos peitos. Lá de fora veio o uivo do cão, ainda mais assustador. Ele com certeza ainda estava no mesmo canto que tinha se deparado comigo. Me deu vontade de chorar, mas segurei de novo e comecei a andar para sair daquele cemitério. Imaginei que aquele ser macabro não podia ter passagem por aquele campo santo. Só que eu estava errado. Assim que andei uns 3 passos, ouvi o som das passadas do cão infernal a me seguir. Corri e logo saí do cemitério. Estava eu de novo na estrada, seguindo no rumo que meia hora depois daria em minha casa. Assim que olhei para trás, não vi mais a criatura e respirei aliviado. Mas foi quando eu dei o primeiro passo. Mal estava me acostumando com aquele alívio. Dentro da mata escutei aquele som de tropel que vinha justamente do meu lado. Assim que parei, o som também parou. Era ele de novo, o cão infernal, que dessa vez me olhava de dentro da mata escura. Me arrepiei todinho. Queria ele me assustar mais ainda do que eu estava. Pois sem ver e só ouvindo os passos daquele bicho demoníaco na escuridão, meu coração faltava só pular pela boca. Pensei que não tinha como escapar daquele cão infernal. Foi aí que me lembrei de uma história que meu avô tinha contado. De certo cabra que se deparou com o abusão dos infernos e só escapou porque fechou os olhos e seguiu rezando. O cão pareceu adivinhar o que eu estava pensando e saltou na minha frente, rosnando com fúria. Eu nem sei como não caí morto durinho no chão. Senti o cheiro de enxofre que subiu e que mais tarde eu vinha saber que aquilo era a procedência de mal assombro que vinha do inferno. O cheiro mostrava que o cão não tinha saído de outro canto, senão das profundas do inferno. O bicho rosnava à minha frente e eu querendo chorar de medo. Então juntei forças e fechei os olhos e comecei a rezar. Meu avô tinha contado naquela história que o cabra tinha rezado e tinha escapado. O medo era tanto, mas eu não abri os olhos de jeito nenhum, mesmo ouvindo os passos do bicho se aproximando e andando atrás de mim. Comecei a seguir em frente, pois sabia que aquele era o rumo que dava na minha casa. Dava um passo à frente do outro, quase medindo. E atrás de mim vi o som das passadas do cão, feito galope de cavalo. Tinha ele na esperança de que eu parasse de rezar e abrisse os olhos. Mas me segurei, mesmo com a vontade danada de abrir os olhos, segui em frente, sem olhar para trás. E andei bem muito, até que em certo ponto não escutei mais os passos do cão infernal. Ainda assim, andei mais alguns metros, até que tive certeza e abri os olhos. Olhei para trás e não vinha mais o cão infernal. Dali eu corri e cheguei em casa, botando os bofs para fora. Meu pai já se preparava para sair em minha caça, e minha mãe estava em tempo de perder a cabeça. Contei tudo para eles, e desde esse dia
minha mãe não deixou mais eu ir fazer as entregas muito longe de casa. A partir dali, eu sabia que o mundo das assombrações e abusões era verdadeiro. Que história tenebrosa, hein, mestre Lucas? A pessoa se deparar com um bicho dos capeta desse sozinho, de noite, e ainda sobreviver para contar a história? Disse Dona Maria Santana. Pois é, Dona Maria. Salvo porque eu me lembrei das histórias do meu avô, falou mestre Lucas. E assim, o preto velho encerrou aquela noite de histórias na casa de Dona Maria Santana. E aí, minha gente, gostaram do vídeo? Mas calma que ainda tem mais. É só escolher uma dessas opções que está aí na tela.